Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3. Nós vamos iniciar aqui uma série de exposições no livro do Apocalipse, tentar estudar esse livro inteiro. Entendo que esse livro, como os demais da Bíblia, sendo a palavra de Deus, tem grandes ensinamentos, de grande importância, de grande relevância para a Igreja de Jesus Cristo. E hoje nós vamos fazer uma pequena introdução apenas, tentando entender um pouco do contexto e do sentido em que o livro deve ser lido. Assim diz a palavra de Deus, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quase sempre, meus queridos, quando se fala em Apocalipse, vem a imagem, vem à mente imagens de catástrofes, imagens de destruição, na mídia, na televisão, nos filmes, no cinema. Sempre quando tem uma imagem, uma palavra, se fala de Apocalipse, se imagina a destruição, o fim do mundo, grandes tragédias, muitos males. Quando se fala de termos relacionados à Bíblia, como o Apocalipse, como o Armagedon, se pensa aí em catástrofes nucleares, e coisas que causam medo e assustam as pessoas. A maioria das pessoas tem um certo medo em relação ao Apocalipse. Já vi muitos crentes dizerem que jamais o leem, porque não se sentem bem lendo este livro. Eu já encontrei muitos pastores também dizendo que nunca pregaram no livro do Apocalipse, porque não se sentem bem, acham difícil, acham estranho, e têm receios e têm ressalvas quanto a essas coisas, têm medo de falar algo impróprio, algo inconveniente, e por isso se retraem, por isso não falam. Mas quando nós deixamos de estudar este livro, nós estamos perdendo algo de muito importante. Afinal de contas, ele faz parte do Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento, e ele contém algo de grande importância que Deus quis que seja, que seu povo tomasse conhecimento. Por isso, ao contrário de termos medo, receio, algo nesse sentido, devemos aprender a nos alegrarmos com esse livro, a admirarmos esse livro, a louvarmos e glorificarmos a Deus por ter revelado essa parte das Escrituras. Eu tenho estudado o Apocalipse há algum tempo, estudos inclusive bem aprofundados, e cada vez mais eu me sinto fascinado, admirado, extremamente admirado por esse livro. Essa semana inteira eu dei um curso lá no mestrado da nossa igreja sobre Apocalipse. Ontem eu passei o dia inteiro falando no sino lá em São Bernardo do Campo, só sobre Apocalipse. E hoje eu volto a falar aqui e não estou enjoado de falar do Apocalipse, porque ele continua sendo para mim um objeto, um instrumento de grande motivação e de algo que eu quero cada vez mais conhecer, cada vez mais entender. Veja que o texto começa com uma palavra, ele diz, revelação de Jesus Cristo. Na língua grega, na língua original, aqui está a palavra Apocalipse. Apocalipse de Jesus Cristo. Por isso esse nome ganhou esse nome, ou esse livro ganhou esse nome, Apocalipse. Justamente porque é a primeira palavra do livro. Mas o que significa Apocalipse? Exatamente o que está traduzido no nosso português. Revelação. Tirar o véu. Revelar aquilo que está encoberto. Então, ao contrário de significar algo misterioso, oculto, o Apocalipse é o que foi revelado. É uma revelação de Jesus Cristo, é isso que é dito. Foi o próprio Cristo
que trouxe esta revelação aos homens. Por sua vez, o texto diz que foi Deus, o Pai de Jesus Cristo, quem deu essa revelação ao Senhor Jesus Cristo, e então o Senhor Jesus Cristo passou essa revelação a um anjo, e o anjo trouxe a João, e João escreveu, e por isso chegou até nós. É revelação do Senhor Jesus. Registrada, uma revelação registrada por João. Nós acreditamos e cremos que a base suficiente para insistir nisso, que foi João o apóstolo que escreveu este livro, que teve a visão, primeiramente dito, e depois registrou, depois escreveu o livro. João, o último dos apóstolos, o que viveu mais tempo, havia até mesmo uma lenda lá de que ele não morreria, isso está registrado no final do Evangelho de João. Muitos pensavam que ele nunca morreria, pois ele estava já bem velhinho, provavelmente perto dos 100 anos de idade, o que para o primeiro século, quando a expectativa de vida era de 38 a 45 anos, um homem chegar a 100, de fato, parecia que não ia morrer nunca mais. Parecia que ia viver para sempre. João, então, apesar da lenda dizer que ele viveria para sempre, ele já estava bem velho, mas ele morreu. Talvez não muito tempo depois de ter escrito esse livro. Segundo os pais da igreja, que são aqueles homens que viveram entre o século II e o século IV da era cristã, alguns deles que viveram muito próximos dos apóstolos, dois especialmente, um chamava Justino, o mártir, e outro chamava Irineu. Esses dois homens que viveram por volta do ano 130 a 180 da era cristã, disseram que quem escreveu o Apocalipse foi João o apóstolo. Então eles estavam muito próximos do tempo dos apóstolos. Inclusive, Irineu era discípulo de um discípulo de João, provavelmente um homem chamado Policarpo, que havia sido discipulado pelo próprio João, o apóstolo. E Irineu, sendo um discípulo desse discípulo, afirmou: João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse no reinado de Domiciano. Essa é uma citação de Irineu. João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse durante o reinado de Domiciano, ou seja, por volta do ano 96 da nossa era. Então, aproximadamente 60 anos, quase 70 anos depois da ressurreição de Cristo. Depois de Cristo ter vindo, ter morrido e ter retornado aos céus, cerca de 70 anos depois, João, o apóstolo, ainda vivo, velhinho, perto dos 100 anos, escreveu lá da ilha de Patmos, que ele mesmo diz onde ele estava, uma ilha prisão, uma ilha rochosa, uma ilha que os prisioneiros do Império Romano eram colocados lá. De lá ele teve uma visão, e lá ele relatou, ele escreveu o Apocalipse. Eu quero falar aqui, nessa breve introdução a respeito do livro, o que é o Apocalipse e por que é importante estudá-lo. O que ele é e por que é importante considerar essas coisas, estudar esse livro, prestar atenção a tudo aquilo que foi revelado nele. Então, antes de qualquer coisa, fica claro que o Apocalipse é uma revelação especial de Deus. Toda a Bíblia é revelação de Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. É assim que nós cremos, é assim que nós confessamos. Mas o Apocalipse é uma revelação especial dentro desta revelação, porque ele tem um caráter, ele tem peculiaridades só dele, que não vão ser achados tão facilmente em outros livros da Bíblia, pelo menos não em livros completos. Há porções apocalípticas, é assim que nós falamos ou chamamos esses textos que fazem menções escatológicas ao fim dos tempos, à volta de Jesus, ou ao novo céu e nova terra, ou à ressurreição, ou ao juízo final. Em outros livros, claro, há porções apocalípticas em Isaías, em Ezequiel, em Zacarias, especialmente em Daniel. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Mas ele não é um livro inteiramente apocalíptico, porque tem uma parte dele que é histórica. Narra o
período de Daniel e seus amigos na corte em Babilônia. A segunda parte do livro, sim, é quando Daniel recebe visões do céu, quando ele tem visões do futuro, e então, através de anjo, ele também recebe interpretação dos eventos, registra, e portanto há um apocalipse condensado em Daniel. Também há porções apocalípticas ou escatológicas, e quando a gente fala escatológico, estamos falando em relação ao fim, porque escatom, na língua grega, quer dizer fim, o final, a consumação. Então, se eu usar esse termo aqui escatológico, entendam, o fim dos tempos, a consumação, o propósito de Deus que vai se cumprir na hora certa, no momento certo, ao qual ele vem trabalhando e executando ao longo da história, mas vai se cumprir no momento certo que Deus decidiu. Há porções assim, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 24, o chamado sermão profético, quando Cristo começa a falar a respeito da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Então, ele faz uma série de afirmações a respeito desse período, ou dessas épocas, tanto nos evangelhos sinóticos, ou nos demais evangelhos sinóticos, como Marcos, como Lucas, nós temos repetições parecidas com essa de Mateus 24. Também há algumas porções escatológicas nas cartas. Por exemplo, as 2 cartas aos Tessalonicenses e o capítulo 15 de 1 aos Coríntios tem grandes porções que a gente chama escatológicas, porque falam do futuro, porque dizem como vai ser a ressurreição, como será a segunda vinda de Jesus, quem será e quando aparecerá o anticristo. Então nós precisamos estudar o Apocalipse tendo em mente essas outras porções das Escrituras. Porque o Apocalipse, embora seja singular no sentido de que ele é do início ao fim, do primeiro ao último capítulo, totalmente apocalíptico ou escatológico, mas ele não é o único livro da Bíblia que tem essas partes, essas porções. E nós devemos comparar os textos para então chegar a uma compreensão. O que há de especial, então, no estilo apocalíptico de escrever? Há uma linguagem misteriosa, aparentemente, cheia de figuras, cheia de símbolos, cheia de números, cheia de cores, visões espetaculares, anjos, demônios, cidades gloriosas. É um estilo que não deve ser interpretado literalmente. Porque esses símbolos, essas figuras, essas descrições fantásticas querem transmitir uma mensagem que na maioria das vezes é simples. E as pessoas se perdem justamente porque se deixam levar pelas imagens fantasiosas e fantasiam ainda mais, e aí vão para mais longe do significado. Quase sempre o próprio texto já traz embutido nele o sentido simples, claro, que está por trás das descrições extraordinárias. Deus quis usar esse estilo literário para comunicar sua verdade. Ele quis fazer isso. Então nós devemos aceitá-lo e tentar entendê-lo. No primeiro século, quando o Apocalipse foi escrito, ele não era o único livro com esse estilo de linguagem. Aliás, se você for procurar, você vai encontrar talvez 30 livros apocalípticos escritos lá desde o 2º século antes de Cristo até o 2º século depois de Cristo. No intervalo de 400 anos, floresceu esse estilo de literatura apocalíptica nos dias dos apóstolos, nos dias de Jesus, antes dos dias de Jesus e um pouco depois dos dias de Jesus. Há muitos livros desse período que nós chamamos de livros apócrifos ou livros falsos, pseudepígrafos, ou seja, escritos falsos que surgiram nesse período. Quase todos eles, boa parte deles, desses livros, são atribuídos a grandes personalidades do passado. Por exemplo, você já ouviu falar de um homem chamado Enoque, não ouviu? Claro, ele está na Bíblia, diz que ele foi o 7º homem depois de Adão, aquele que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele viveu lá nos primórdios da humanidade, esse Enoque. Mas tem uns 4 livros dos séculos
2, 1 e 1 depois de Cristo atribuídos a ele, como se ele tivesse escrito. Por isso são chamados de apócrifos. Foram escritos depois, foram escritos pelo autor. Eles são escritos falsos, atribuídos a alguma personalidade do passado para que assim tivesse valor, fosse aceito pelas pessoas. Seria o mesmo que hoje alguém aqui do século 21 escrevesse um livro e o atribuísse, escondesse em algum lugar e colocasse lá como autor alguém do passado, alguém do século passado, ou alguém mais antigo ainda, vamos dizer, atribuísse lá, sei lá, a Napoleão Bonaparte. Foi ele que escreveu esse livro. Ele não podia escrever, porque ele viveu há séculos atrás, ele não pode ter escrito esse livro agora. Ou então, atribuir, sei lá, esse livro foi escrito por Nero, o imperador, que viveu há 2000 anos atrás. Seria como Nero escrever um livro hoje, se ele viveu há 2000 anos atrás? Então, esses escritos que circularam pela Palestina e também pelo mundo greco-romano daqueles dias, e que eram chamados, ou hoje são chamados de apocalípticos, na sua maioria, eles são escritos falsos. São todos escritos falsos. Não foram escritos pelos autores de quem se diz. Por exemplo, existe um apocalipse de Pedro, um apocalipse de Paulo, um apocalipse de Tomé, um apocalipse de Abraão, um apocalipse de Adão. Até Adão escreveu um apocalipse. Existe um apocalipse de Isaías, de Baruque, de Esdras. Nenhum desses autores escreveu apocalipses. Então, nós temos aqui o apocalipse verdadeiro, escrito por João, testificado, atestado pela história da igreja. Os outros não são verdadeiros. No entanto, os outros refletem um anseio das pessoas do primeiro século antes de Cristo e também do primeiro século depois de Cristo. Um anseio que é importante entender, porque aí nós entendemos também o Apocalipse. Havia um desconforto nos crentes de Israel, digamos assim, do período intertestamentário. Acabou o Antigo Testamento, o último livro foi escrito lá mais ou menos 400 e poucos anos antes de Cristo, e aí nós temos um vácuo, um período em que ninguém escreveu revelação, não tem mais palavra inspirada. E ao mesmo tempo parece que aquelas promessas antigas não estavam se cumprindo nesse período. Porque Israel não se tornava uma nação livre. Israel ia passando de mão em mão. Primeiro eles foram prisioneiros, escravos de Babilônia, depois passaram para o Império Medo-Persa, depois passaram para o Império Greco-Macedônio, depois passaram para os generais de Alexandre, os Ptolomeus do Egito, os Seleucidas da Síria, e depois eles caíram na mão de Roma. Então, nesse período de séculos, de 5 séculos, Israel foi autônomo, independente por um curtíssimo período de tempo. Então, ficava a dúvida na cabeça dos israelitas, mas Deus se esqueceu de Israel? Deus abandonou o seu povo? Deus não está mais abençoando, não está mais ajudando a sua nação escolhida? Por isso que esses homens vão escrever os apocalipses desse período, tentando trazer para o povo uma informação de que Deus não se esqueceu e que Ele vai agir. Mas Ele vai agir só num futuro extraordinário e até lá Israel vai padecer, Israel não vai ter salvação, a não ser quando Deus intervir lá no mundo vindouro. Por isso, os apocalipses desse período são negativos na sua maioria. E o apocalipse bíblico de Jesus Cristo é cheio de esperança, é cheio de otimismo, apesar de também entender a dura realidade em que os cristãos estavam na última década do primeiro século, sob terrível perseguição do Império Romano. Mas apesar desse contexto, a mensagem do Apocalipse é otimista, é esperançosa. Eu espero tentar fazer os irmãos queridos poderem entender isso à medida que nós estudarmos. Portanto, aqui já está a primeira verdade fundamental. O Apocalipse tem um estilo literário próprio. Se você não entender isso, você não vai entender o livro. Suponha que você nunca tivesse
lido poesia nenhuma, não soubesse o que é esse estilo literário chamado poesia. Aí um dia cai uma poesia na sua mão. E você vai ler, você vai achar a coisa mais estranha do mundo. Você não vai conseguir entender quais são as fórmulas que compõem, por que tem aquela rima, por que aquelas palavras parecem que são forçadas para se arranjar, para se acertar, para ter a métrica. Por quê? Porque você não está habituado a ler aquele tipo de literatura. Então a questão fundamental é essa. As pessoas hoje não entendem o Apocalipse em grande medida porque elas não estão habilitadas a ler o estilo de literatura que o Apocalipse é. Precisa entender isso. Se entender isso, vai ficar mais fácil, vai ficar mais claro, a compreensão do texto será mais tranquila. Portanto, o que é o Apocalipse? É uma revelação especial de Jesus, de grande valor, mas tem essas características, essas peculiaridades que precisam ser consideradas, caso contrário, vai ser muito difícil compreender o sentido, compreender o significado. Mas note que o próprio Apocalipse se autodefine como uma profecia. Ele diz isso daí, que o Apocalipse é essa revelação de Deus, que ele passou a Jesus Cristo, que Jesus passou ao seu anjo e que o seu anjo entregou ao apóstolo João, uma profecia atestada, uma profecia verificada, essa ideia, por João, que viu, que enxergou, que comprovou, ele é testemunha ocular, ele não está narrando algo que falaram para ele, está narrando aquilo que ele viu. E ele chama isso de uma profecia testificada. A questão, meus irmãos, importante nesse começo de estudo do livro, é entender o seguinte: primordialmente o Apocalipse fala do quê? Ele fala do futuro? Ele fala do passado? Ou ele fala do presente? Qual é a principal perspectiva do livro do Apocalipse? Grande parte das pessoas imagina que é futuro, tudo futuro. Tenta ler pensando no que vai acontecer. Mas o Apocalipse não é primordialmente ou primariamente um livro que fala do futuro. Sim, ele fala do futuro. Mas antes de falar do futuro, ele fala do passado. Ele constrói ou ele reconstrói toda a fundamentação doutrinária do cristianismo, que já aconteceu. Imagine, João está lá vivendo no ano 96. Jesus Cristo nasceu há 90 e tantos anos atrás. Ele morreu, ele ressuscitou 60, 70 anos atrás. Esses eventos são centrais e estão sempre sendo relembrados no livro. Então, o Apocalipse, mais do que tudo, ele fala do passado. Ele resgata o passado, ele eleva o passado, ele traz, revela o significado profundo daqueles eventos relacionados ao nascimento, à vida, à morte, à ressurreição e à ascensão de Jesus. Esses eventos são centrais. Grande parte do Apocalipse faz referência a isso. E quando nós não prestamos atenção, então nós ficamos fazendo aí, a nossa imaginação vai ver coisas bem diferentes e vai se perder num labirinto de interpretações. O Apocalipse fala essencialmente do que Deus já fez, do que Deus já realizou, do que Deus já operou. Porque o que Deus já fez, os feitos de Deus já realizados, são a base, o fundamento sobre o qual Ele vai construir o futuro. O futuro não está solto, o futuro não é uma mera previsão, não é uma mera probabilidade. O futuro é certo, é garantido. Por quê? Porque ele é construído sobre o fundamento do passado. Então, o Apocalipse não fala nem só do passado, nem só do futuro. Ele fala do passado e do futuro. E do presente. Que presente? Presente contínuo. O presente dos dias de João, lá no século I, no ano 96 ou 97, aqueles dias, se você não consegue entender um pouco daqueles dias, você não entende o livro. Não há como entender o livro sem entender um pouquinho
daqueles dias, porque o livro foi escrito para aquelas igrejas. Ele diz, escreve João e envia para as igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Sardes, de Tiatira, de Pérgamo, de Filadélfia, de Laodiceia. Escreve para essas igrejas. Elas eram igrejas que existiam lá naquela região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Eram igrejas reais, como a nossa. Feita de homens, mulheres, só que viviam numa situação menos confortável do que a nossa. Sob intensa perseguição, martírio, espólio dos bens. Para essas igrejas, o Apocalipse foi escrito. Por isso, antes de tudo, eu tenho que me ver, eu tenho que me imaginar como um cidadão, como um cristão do primeiro século. Então, se eu entender um pouquinho da vida deles, do que eles faziam, dos seus medos, dos seus anseios, das suas expectativas, o livro vai ficar muito mais fácil. E eu espero ajudá-los a entender isso nas nossas exposições. Mas então também, aquilo que se aplica àqueles homens do passado, àqueles crentes do primeiro século, também se aplica a nós. Por isso, o Apocalipse fala também do nosso presente. Não só do presente dos cristãos das 7 igrejas da Ásia, mas do presente nosso e do presente de qualquer pessoa em qualquer época da história, porque os princípios revelados no Apocalipse se aplicam a todas as eras. Portanto, o Apocalipse fala do passado, do presente e do futuro. E é preciso considerar tudo isso conjuntamente para conseguir entendê-lo. Caso contrário, fantasias, labirintos, só isso que nós vamos encontrar para não sair do lugar. O que é o Apocalipse, portanto? O Apocalipse é uma revelação especial de Deus, que usa figuras, símbolos, números, cores, etc., para transmitir uma mensagem simples. O que ele é mais? É uma profecia testificada por um homem que é testemunha ocular, João, o apóstolo. Fala do futuro, mas também fala do passado e fala do presente. E, finalmente, por que é importante estudá-lo? O versículo 3 nos diz isso. Ele diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados. É interessante que ele diz aqui, aqueles que leem e aqueles que ouvem. Porque o Apocalipse era um livro que foi escrito num pergaminho. Aqueles pergaminhos antigos que nós vemos nos filmes ou nos museus. Um livro escrito num rolo, talvez, pele de ovelha. De algum modo ele foi contrabandeado de Pátimos, onde João estava lá prisioneiro. E de algum modo ele conseguiu sair da prisão, da ilha-prisão, e foi mandado para as 7 igrejas. Chegou na primeira, Éfeso, que era a principal cidade da região da Ásia Menor e a cidade onde João foi pastor no passado. Ele pastoreou essa igreja. Foi a primeira a receber. Qual era o processo de descobrimento, de leitura do livro? Uma pessoa ia à frente da igreja, abria o rolo e lia. E as demais pessoas assentadas ouviam. E provavelmente aquela seria a única oportunidade de muitos daqueles cristãos de tomarem conhecimento daquele livro. Porque talvez nunca mais na vida teriam acesso a ele. Posteriormente foram feitas muitas cópias, mas muitos morreram já naqueles dias. E talvez a única oportunidade foi essa. Você pode imaginar a atenção que aquelas pessoas prestavam? A concentração daqueles primeiros cristãos, quando eles recebem o rolo, recebem o pergaminho, e alguém diz, foi escrito pelo apóstolo João, o último dos apóstolos, que está lá na ilha de Pátimos, um prisioneiro. Ele teve uma visão de Deus, uma visão de Jesus Cristo lá, e ele escreveu esse livro e mandou para nós, para que fosse lido.
As pessoas não iam ficar sentadas lá pensando em alguma outra bobagem da vida, não. Elas não iam ficar pensando nas dívidas que tinham que pagar amanhã, ou se o time do futebol lá ganhou ou perdeu. Isso para elas não valia mais nada. Elas estavam atentas, querendo absorver ao máximo possível os ensinamentos preciosos desse livro. Isso, João está dizendo, bem-aventurados aquele que lê, o leitor, e aqueles que ouvem, os ouvintes, aqueles que não se distraem, aqueles que prestam toda a atenção, aqueles que querem absorver cada palavra, querem compreender todo o significado desta maravilhosa revelação, desta maravilhosa profecia que foi revelada por Deus. Se eles prestassem muita atenção, eles veriam umas coisas extraordinárias. Se eles fizessem muito silêncio durante a leitura do livro, e os seus ouvidos estivessem atentos a cada palavra, eles veriam que esse livro não é fantástico, formidável, apenas por causa das suas imagens, dos seus símbolos e da sua revelação, mas eles conseguiriam ver que a própria escrita é extraordinária, é cheia de detalhes, detalhes interessantes e detalhes que transmitem um grande conteúdo. Foram esses detalhes, ou são esses detalhes que eu tenho pesquisado. Tem sido alvo principal das minhas pesquisas no Apocalipse, tentar entender os detalhes literários e o quanto há de riqueza nessas coisas. Por exemplo, você acabou de ver aqui, não é? João dizendo, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Durante o livro inteiro, ele vai falar 7 vezes isso. Ele vai dizer 7 vezes, bem-aventurados para alguma coisa, para alguém. Só o leitor atento veria isso, pegaria isso. Se tivesse distraído, pensando em alguma outra coisa, passava batido. Eu quero mostrar aqui um pequeno gráfico aos irmãos, um dos detalhes, apenas um dos detalhes literários ricos desse livro, que é o uso dos números. João usa pelo menos uns 10 números no livro inteiro, mas o principal é o 7. É o número que ele mais usa. E esse número é o número que representa Deus, a perfeição, as coisas celestes. E eu acabei de dizer que João 7 vezes fala bem-aventurados alguém ou alguma coisa. E eu quero mostrar esses textos para os irmãos. Vejam aí, nesses versículos, em Apocalipse 1:3, acabamos de ler, ele diz, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem. Tá. Lá no 14:13, ele diz, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, olha aí, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Você imagina, João continua lendo, ou melhor, o leitor continua lendo, e de repente, mais uma vez, lá no 19:9, ou melhor, no 16:15, o ouvido do leitor, mais uma vez, tem um estalo, porque ele menciona outra vez. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Continua a leitura, no 19:9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. No 26, outra vez, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. No 22:7, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Voltou ao começo, a menção original de guardar as palavras. E termina com a última bem-aventurança do livro, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Se o leitor esteve atento, ele contou, ele viu 7 bem-aventuranças. Por que 7? Por que não 6? Por que não 8?
Porque há um padrão em torno do número 7 nesse livro. Mais um exemplo que quero mostrar aos irmãos. As 7 referências à volta, à vinda iminente de Cristo. A primeira está já no versículo 1, que fala as coisas que em breve, logo, logo, devem acontecer. A segunda está no 2,16. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti, já, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. 3,11 repete, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essas menções estão no início do livro. Agora você passa o livro inteiro e lá no final você acha mais 4 menções à brevidade, ao que vai acontecer rapidamente, no sentido de que Deus vai cumprir seus planos, seus propósitos. Está no 22,6, no 7, no 12 e no 20. Todos fazendo menção à vinda iminente de Jesus. Por que 7? Porque 7 vezes mencionar isso. Ele quer transmitir uma mensagem com essas informações. Veja, há 7 referências à palavra de Deus no livro inteiro. 7 vezes ele fala sobre a veracidade da palavra de Deus. No 1:2, ele diz, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. No 1:9, outra vez ele fala, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. No 6:9, aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. No 17:17, ele fala aí que os inimigos têm em seu coração realizar esses pensamentos, dar à besta o apoio que possuem, até que se cumpra a palavra de Deus. No 19:9, outra vez, ele disse, são estas as verdadeiras palavras de Deus. O próprio nome de Jesus, no 19:13, o seu nome se chama a palavra de Deus. E o 24 fala outra vez daqueles que morreram por causa da palavra de Deus. Tudo isso seria muita coincidência se fosse aleatório. Seria uma coincidência grande demais. É intencional. Porque esse livro foi revelado por Deus, foi inspirado por Deus. E essas marcas, o uso dessas expressões, reforçam a ideia de que de fato ele foi inspirado por Deus. Há 7 referências no livro ao Deus Todo-Poderoso. Já no 1:8 diz que Deus, o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, é o Todo-Poderoso. No 4:8 os seres viventes clamam sem descanso de dia e de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. No 11:17, outra canção do povo de Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. No 15:13, outro cântico de louvor, do cântico de Moisés, cantado pelos 144 mil, eles dizem, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus juízos. No 16:7, lá do altar de Deus, outra declaração, outra proclamação dizendo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O 19:6, louva a Deus, dá um aleluia ao Senhor, porque reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E a última declaração fala que no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, não há mais santuário, porque ali está presente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Sempre 7 declarações dessas coisas são extraordinárias. Leva o leitor a pensar, mas o que tem esse número 7? O que significa isso? Por que todas essas repetições? E não ver isso, não enxergar isso, é desconsiderar boa parte deste livro e da importância desse livro. Mas não é só o uso deste modo que nós vemos no número 7. Há também um uso mais implícito e bem interessante. Eu estou aqui até deixando de fora de falar do uso explícito do livro, porque 26 versículos do livro falam 7. Mencionam explicitamente os 7, 26 versículos do livro. Mas fora todos esses números explícitos, há também esse uso implícito do número 7. Por exemplo,
há um padrão de 7 na composição dos cânticos que louvam a Deus e ao Cordeiro, atribuindo 7 atributos de louvor. Veja aí. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. No 7:12 outra vez, dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força. 7. Sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Tanto o Cordeiro quanto o próprio Deus são exaltados com cânticos que atribuem 7 expressões similares de adoração. Isso mostra que Deus o Pai, Deus o Filho, são igualmente dignos. Não há diferença entre eles. Jesus Cristo não é um Deus inferior, um deusinho menor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É a segunda pessoa da Trindade. Essas marcas, que não podem ser vistas numa leitura superficial, são vistas quando se lê, quando se ouve, quando se estuda. Bem-aventurados aqueles que prestam atenção. Porque eles vão ver quanto esse livro é fantástico, extraordinário. E o quanto a sua mensagem é ainda maior, ainda mais extraordinária. Eu espero poder fazer isso à medida que nós estivermos vendo. Eu estou fazendo aqui um substrato de 0,01% de toda a gama de recursos literários utilizados por esta obra. Não vou mostrar todos, para não cansar os irmãos, obviamente. Estão ansiosos para ir para a mensagem, né? E é isso que eu pretendo fazer nas próximas pregações. Continuando, só para entender então o porquê do 7, na verdade o número 7 é central na obra do Apocalipse, porque ele divide o livro em 7 partes. E aqui é um outro detalhe necessário. Se você não compreende, se você não vê essas 7 divisões do livro, você não vai compreender o livro. Um problema, ou talvez o grande problema, a causa da maior parte dos erros de interpretação de Apocalipse, é considerar ele como uma história que vai do capítulo 1 até o capítulo 22, como sendo cronológico. Uma história linear, ou seja, os eventos do capítulo 2 vêm depois do 1, do 3 depois do 2, do 4 depois do 3, do 5 depois do 4, do 6 depois do 5, e assim até o 22. Todo mundo lê assim, normalmente, não é? Acho que você sempre lê o Apocalipse assim, pensando que a história vai seguindo normalmente do 1 até o 22. Esse é o modo de não entender o livro. Ele foi escrito em sessões, nós dizemos, sessões paralelas, 7. Porque sabemos, porque há marcas claras disso, não só pela abundância do número 7, que eu já mostrei aqui resumidamente, mas porque nós temos marcas claras de divisão. Por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos os 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas. A carta de Jesus, ou as cartas de Jesus, há 7 igrejas. Dos capítulos 4 a 7, nós temos 7 selos. O Cordeiro coroado nos céus, que pega em suas mãos o livro e abre um livro que tem 7 selos. Dos capítulos 8 a 11, nós temos 7 trombetas, que são tocadas após a abertura do 7º selo, mas elas não são sequência do 7º selo, elas estão contando outra vez a história, elas estão contando a mesma história. Por exemplo, no capítulo 12 a 14, nós temos a descrição da batalha do dragão com a mulher e com o filho varão, e depois o pronunciamento de 7 vozes, 7 ordens, 7 vozes celestes, sempre dito, uma grande voz, ouvi uma grande voz, com elas e dá 7. Dos capítulos 15 a 16, nós temos as 7 taças. 7 taças que são taças da ira, taças da cólera de Deus, que são derramadas na terra e produzem grandes destruições na terra. São as 7 taças. E nós temos mais 2 divisões ainda um pouco mais subjetivas do que as anteriores, mas que podem ser enumeradas como sendo
dos capítulos 17 a 19, as 7 visões de julgamento, e dos capítulos 20 a 22, as 7 últimas visões do livro, as 7 visões da consumação. Todas começando com a palavra vi, então vi, então vi. Conte-as nas 7. O que isso significa? Que essas sessões aqui, elas não são contínuas, elas são repetitivas, elas são circulares. João vai contar a mesma história 7 vezes. Ele vai contar a mesma história nas 7 sessões. Por isso que se você ler cronologicamente, como se fosse uma sequência do 1 ao 22, você não vai entender nunca. Sabe por quê? Porque aí vai parecer que o mundo vai acabar uma meia dúzia de vezes. Que Jesus vai voltar umas 4 vezes. Que vai ter umas 3 ressurreições. Que vai ter não sei quantas batalhas finais. E na verdade, só tem uma vinda de Jesus, só tem uma ressurreição, só tem um juízo final, só tem uma consumação de todas as coisas, só tem uma ressurreição. Mas ele reconta a história 7 vezes. É uma técnica. Bem-aventurados aqueles que ouvem. A repetição ajuda. Quando o processo de aprendizado é auricular, né? É para ouvir, repetir a história. É um modo de ir fixando o material, o assunto na mente do ouvinte. Por isso que os pastores repetem bastante também quando eles pregam. É o único jeito. Senão não grava-se. Aqui, João repetiu a mesma história 7 vezes. Se você entende isso aqui, vai ficar muito mais fácil, muito mais simples você ler o Apocalipse e compreender a história dele. Mas ele não repete simplesmente como um papagaio, repetiu a mesma coisa exatamente. Ele conta a mesma história. Que história? Da primeira até a segunda vinda de Jesus e a ressurreição e a consumação e o juízo final, enfim, esse período inteiro. Essa é a história que ele conta. Da primeira à segunda vinda de Jesus e todos os eventos principais da redenção que acontecem nesse período, com foco lá atrás e lá na frente. Sempre. Lá atrás e lá na frente. O que Cristo já fez na sua primeira vinda, o que Cristo fará na sua segunda vinda. Se você ler com esses óculos, você vai entender bem mais facilmente a mensagem do livro. Ele conta 7 vezes, mas cada vez que ele conta tem um novo ângulo. É como se você estivesse vendo um filme, certo? Mas na primeira vez a câmera esteve aqui, filmando esses aspectos. Na segunda vez ela esteve lá do lado, filmando outros aspectos. Na terceira vez esteve lá do outro lado. Então, por exemplo, a primeira sessão, dos capítulos 1 a 3, basicamente é falar da vida da igreja. Da igreja que precisa ser santa, que tem que enfrentar as tribulações, que tem que aguentar firme as perseguições, que Deus está cuidando dela. Ele está no meio dos candeeiros, Jesus está no meio da sua igreja. Essa é a mensagem. A perspectiva é da vida da igreja na terra. A segunda sessão, dos capítulos 4 a 7, enfoca mais a vitória de Cristo quando ele subiu aos céus e quando ele autorizou a igreja a pregar o evangelho em todo o mundo. Então ele capacita a igreja a pregar o evangelho em todo o mundo, mas ele permite que venham perseguições, mortes, tribulações. Então a ênfase aqui dos capítulos 4 a 7 é a vitória do testemunho, a vitória da igreja no seu testemunho, mas ao mesmo tempo o sofrimento que ela precisa enfrentar, que ela tem que aguentar diante do mundo, das perseguições do mundo. É um outro ângulo, mas é a mesma história. Os capítulos 8 a 11 descrevem a ira de Deus, a justiça de Deus contra o mundo perverso, contra o mundo pecador. Porque se por um lado Deus permite que sua igreja sofra, seja perseguida, seja morta inclusive, não significa que Deus esteja ausente,
e que a justiça de Deus não esteja sendo executada na terra. Ela está sendo e será muito mais quando o plano de Deus se consumar. É a mesma história, mas o ângulo é outro. Depois dos capítulos 12 a 14, o ângulo sobe, vai lá no céu e vai descrever do alto a batalha verdadeira que está por trás da física. A batalha física é o seguinte: cristão morrendo nas mãos do Império Romano. É isso que é a realidade do primeiro século. Os cristãos morrendo nas mãos do Império Romano. Agora, João vai dizer, por trás disso, há algo muito maior. Há uma batalha muito maior. É um dragão grande, terrível. E ele está perseguindo a mulher que deu à luz ao filho. Quer dizer, a descendência prometida de Israel, que dá origem ao Messias. E depois, aqueles que creem no Messias, vai chamar aliados, uma besta do mar, um monstro terrível. Vai chamar um outro aliado, a besta da terra, um outro monstro terrível. E depois vai ter um terceiro aliado ainda, que é Babilônia, representando os vícios, os pecados, os prazeres do mundo. E vai dizer, com esses aliados, ele tenta desestimular a igreja, ele tenta marcar a igreja com a marca do mundo, do mundanismo. A história é a mesma, mas a ênfase, a perspectiva é outra. Os capítulos 15 e 16 são as 7 taças. Aí é o momento de Deus mostrar como será o derramar da sua ira plena no mundo. Nas sessões anteriores ele mostrou parcialmente essa ira. Como é que ele derrama parcialmente? Nessa sessão, nos capítulos 15 e 16, ele mostra como ele fará isso plenamente. E finalmente nós temos as últimas visões do livro, que são dos 17 a 19, a destruição de Babilônia, do anticristo e do falso profeta, e finalmente na última, dos 20 a 22, o juízo final, o novo céu e a nova terra, o mundo vindouro. Se nós vermos essas marcas, entendermos essas divisões, nós vamos compreender a história com muito mais clareza. Depois de ouvir 7 vezes, a pintura do quadro que João estava pintando se torna completa. É como se ele tivesse, em cada contagem, cada vez que ele conta uma história, ele coloca algumas peças lá do grande quebra-cabeça. Ele coloca peças do início, peças do meio, peças do fim. Uma passada de peças no grande quebra-cabeça, você olha, enxerga algumas coisas, mas está muito incompleto. Ele conta a segunda vez a história, ele preenche mais espaço, coloca peça aqui, peça lá, peça lá, peça aqui, peça lá. Agora você tem já uma visão melhor da história, mas falta muita coisa ainda. Então ele conta a terceira vez a história, e aí ele coloca mais uma peça aqui embaixo, outra lá, outra lá, outra lá, outra aqui, daqui. Opa, agora dá para ver umas imagens mais claramente, dá para entender melhor, mas ainda está faltando alguma coisa. Só quando contar a 7ª vez. Ele preenche as peças que ficaram, que sobraram. E aí, você tem a visão do todo. Você tem a visão do quadro completo e compreende a grande história de Deus, que não é do futuro, já começou lá no passado, quando Cristo veio, quando Cristo viveu, quando Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus. É ali que tudo começou. A vitória de Jesus não está no futuro, está no passado. Ele já venceu. Por isso nós, a igreja, somos mais do que vencedores. Não importa o que teremos que enfrentar, as perseguições que vierem, as leis impostas, a violência imposta, que vier do mundo, não importa o que acontecer. Firmados na vitória de Cristo lá atrás, nós seremos sempre mais do que vencedores. É isso. Essa é a grande mensagem principal desse livro. Eu espero, então, em breve, poder explicar com mais detalhes as passagens, os textos. Os irmãos verão que a mensagem é simples, no fundo, muito simples, e usa essas figuras, esses recursos extraordinários. Entendendo isso, fica muito mais glorioso e nós podemos, assim, glorificar ainda mais a Deus. Oremos ao Senhor, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis,
o Senhor dos Senhores, que está no céu, entronizado, glorificado, governando e comandando todas as coisas. Ele deu essa revelação a João e por providência ela chegou até as nossas mãos para que a estudemos, para que meditemos, para que sejamos consolados, confortados, fortalecidos nesta mensagem. Que o teu Espírito, ó Deus, que está presente, foi quem inspirou esse texto. Ilumine a cada coração, a cada mente, nesse processo aqui de ler e de ouvir a mensagem do Apocalipse. E que isso seja bênção e grande crescimento espiritual para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.